Sejam bem-vindos a São José 2030. Hoje, São José dos Campos colhe frutos de decisões inovadoras e empreendedoras tomadas no passado. Exemplo disso é o ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial, e a Embraer. Este evento será um passo importante para que a geração futura possa continuar inserida em uma cidade mundialmente respeitada, que é São José. Eu convido para subir ao palco o ex-secretário municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro, o engenheiro Sérgio Dias, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês falando do futuro. Agradecer o convite do prefeito Carlinhos, do nosso querido Ronald Levson, do nosso ministro Osiris, conforme o nosso Ronald fala que é o pai da aviação, demais secretários, autoridades, vereadores, público presente. Muito importante debater as cidades de um modo geral, e eu vou trazer aqui para vocês dois casos importantes que aconteceram no Rio de Janeiro, especialmente em relação a esse tema de São José 2030, ou seja, a gente está falando de um planejamento de coisas que podem acontecer numa cidade 20 anos para frente. Então, o primeiro caso que eu trago aqui é um caso do Rio de Janeiro de 20 anos atrás, né? O projeto Rio Orla. Projeto Rio Orla. A Orla do Rio de Janeiro, cidade carioca, toda voltada para o mar. Os cariocas têm uma relação com a praia, com o mar e a paisagem de uma maneira diferente, por ser uma cidade litorânea. E a Orla do Rio de Janeiro, ela passava por momentos de abandono, né? Existia, inclusive, uma corrente, uma filosofia que a prefeitura, o poder público, não podia investir em áreas elitizadas, né? Uma corrente que, graças a Deus, ficou no passado, porque todos temos direito, a cidade melhora como um todo, não melhora apenas nas áreas carentes. Então, a cidade corria esse velho problema de não ter investimentos, e o mundo caminhava para uma direção de saúde melhor, qualidade de vida melhor. Nós podemos citar aqui o Cooper, né, dos anos 70. Hoje a gente diz, vamos dar uma corrida. Antigamente a gente dizia, vou fazer meu Cooper. Então criaram hábitos novos na cidade, as calçadas e passeios passaram a ser locais de integração social e de relação das pessoas. No Rio de Janeiro, o projeto foi de 33 quilômetros de extensão, foi a revitalização mais importante da cidade na década de 90 a 2000. Foi um concurso público nacional organizado pelo IAB, e 33 projetos concorreram. Hoje em dia a Orla passou a ter 2 milhões de usuários. Na época não existia isso, porque ou não era urbanizada ou não tinha espaços definidos e ordenados para a população. Foram 228 mil metros quadrados de área de lazer, mudou o hábito dos cariocas, houve uma grande repercussão pública, o projeto foi inspirador para diversas intervenções urbanísticas em cidades litorâneas e também em outras cidades, como Orlas de Rio, Orlas de Lagoas, e recebeu um prêmio na Itália como o melhor projeto de urbanismo na década de 90. Essa é a visão da praia de Copacabana, talvez uma das praias mais famosas do mundo. E nos anos 40, 50,
as calçadas eram muito pouco, eram demais estreitas e permitiam muito pouca a possibilidade de uso na cidade. Tem aqui uma foto dos anos 40 e pouco, onde as pessoas passeavam com os carrinhos, mas era um passeio de 1,5 metro, 2 metros de largura. Esse já foi a primeira revitalização da orla, feito um projeto de alargamento, porque a cidade, normalmente, isso é uma tendência da cidade, as cidades projetam a orla muito próximo do cordão arenoso e não permite a proteção adequada para a expansão da natureza, das ressacas, as dunas naturais, a vegetação de restinga, a vegetação de proteção, isso normalmente era, vamos dizer, não era percebido. Então, o que acontecia? O mar tomava o espaço que foi tomado no passado. Nos anos 60 e início 70, houve uma expansão, um engordamento da praia, que permitiu, inclusive, um sistema de esgoto na cidade, e houve a criação da duplicação das vias da Avenida Atlântica e um tratamento paisagístico feito pelo nosso querido, saudoso Burlemax. Naquela época não existiam as árvores estavam pouco presentes, então você podia perceber o belo trabalho do tapete paisagístico urbanístico feito com as tradicionais pedras portuguesas típicas do Rio de Janeiro. A calçada junto à orla permaneceu com as suas ondas sinuosas e foi criado um estacionamento do lado da praia. Porém, a desordem prevaleceu. Foram os anos de bagunça da cidade, onde ficou incentivado o estacionamento. Isso não é um dia de praia, é um dia normal da cidade. Então, é aquela velha política da predominância do automóvel. Alguém falou que o automóvel, falou que o automóvel é um ser bastante, como é que se diz? Paciente, mas eu acho que ele é extremamente desobediente, porque ele faz isso no espaço que é do cidadão. Então, naquela época, era uma época que se pensava a prioridade do automóvel. Nós falamos aqui, eu ouvi aqui o tema de mobilidade, né? No tempo do Império, nós produzimos mais transporte público, transporte de massa, o sistema ferroviário brasileiro, do que produz-se hoje. Há 20 anos atrás, o metrô do Rio de Janeiro transportava 1 milhão de passageiros dia. Hoje, o sistema ferroviário, hoje transporta 600 mil. Está crescendo, mas houve uma demanda reprimida muito grande. E nos anos 50, na época da indústria automobilística, foi a época que a expansão do conceito rodoviário, do conceito da individualização do transporte e a falta de investimentos públicos no transporte público, na mobilidade, prevaleceu e chegamos a esse ponto, né? Eu sou da época que no Rio de Janeiro a gente ia para qualquer lugar da cidade de bonde. Hoje a gente fala com orgulho que estamos reconstruindo o VLT, que é um veículo leve, é um bonde moderno, mas nós enterramos os trilhos dos bondes do Rio de Janeiro, um sistema que estava totalmente pronto e que permitia uma mobilidade perfeita e a preços irrisórios, né? É um serviço de concessão e a concessionária nunca reclamou. Então, esse é um exemplo típico que eu quero reforçar aqui, onde duplicou-se a praia, não apenas por questões de engordamento da areia, para dar mais espaço para o carioca, para o usuário, para um espaço de lazer público, mas especialmente para resolver o problema do trânsito, né? Não adianta resolver o problema de trânsito em orlas marítimas. Aqui é o privilégio do cidadão. Vêm as crianças, as pessoas para atravessar e aí viram pistas de alta velocidade. Então, houve um outro projeto, o projeto Rio Orla. Ele,
a pretensão dele foi de resgatar esse espaço para o carioca e dando privilégio ao cidadão e ao usuário da praia. Primeira coisa que foi feita, nós tiramos o estacionamento ao longo da orla. O Rio de Janeiro tem uma paisagem maravilhosa, ela foi escolhida como patrimônio da humanidade em termos de paisagem. Eu participei do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, onde nós incluímos dois conceitos fundamentais no plano diretor. Primeiro, é o primeiro plano diretor sustentável da cidade, é o primeiro plano diretor que fala do conceito de sustentabilidade. E o segundo, o primeiro princípio era o Rio de Janeiro deve preservar como princípio a sua paisagem. Então, você passava pela Avenida Atlântica e via uma barreira de carros estacionados. Fazia-se muita gente não conhece, mas chamava de corrida submarina. As pessoas iam à noite, ficavam namorando no carro, olhando o mar, apreciando a corrida de submarinos, mas, na verdade, as pessoas não tinham a visibilidade do que era mais belo no Rio de Janeiro, que é a sua paisagem de orla. O tecido urbano desenhado pelo Burle Marx foi preservado e a calçada foi alargada, e na localização das vagas do automóvel entrou a primeira ciclovia do Rio de Janeiro, com toda a extensão da orla. Ela primeiro entrou nesses espaços, mas ela já ligava a orla marítima ao centro da cidade, tornando-se, inclusive, não apenas um conceito de lazer, mas um conceito de sistema de transporte alternativo, sim. Hoje o Rio de Janeiro é a maior cidade brasileira de extensão do circuito cicloviário, e a primeira ciclovia foi essa que está sendo apresentada aí. Esse é um trecho típico do Leme, né, onde também existia um projeto para furar o morro da Urca, para ligar direto, expresso, a Avenida Atlântica em Copacabana com a Urca para chegar mais rápido na cidade, descaracterizando, inclusive, impactando um bairro que é um bairro fechado, um bairro e um bairro extremamente residencial, com baixo coeficiente de adensamento, que é o bairro da Urca, que fica aos pés do morro do Pão de Açúcar. O projeto criou uma praça aí, desenhada pelo Burle Marx, foi logo imediatamente tombada, e aí terminou esse sonho horroroso de fazer a ligação viária mais rápida. Esse é um trecho típico da calçada, onde vocês percebem ali, não sei se dá para perceber, o estacionamento ficou todo voltado para os prédios, do lado dos prédios, e nesse trecho, junto às calçadas sinuosas, a primeira ciclovia da cidade. Aqui já é uma foto existente, foram criados pequenos oásis de vegetação, e a orla do jeito que se encontra. Os quiosques foram regularizados. Na época existia uma indústria de trailer, um equipamento de 7 metros de comprimento, onde se vendia e produzia qualquer tipo de serviço e também impactava a paisagem. Então eram conceitos de venda de produto não autorizados, inadequados, além de impactar a paisagem. Esses trailers de 7x3 foram transformados em pequenos quiosques de 2x2, e o comércio ficou perfeitamente adequado, inclusive valorizando os serviços que são produzidos. Essa é uma vista da ciclovia, que eu faço questão de dizer que foi a primeira ciclovia carioca da cidade, que hoje é a maior extensão cicloviária, e uma paisagem totalmente permeável aos moradores e também aos turistas. Esse é o setor de Ipanema, que a gente também conseguiu introduzir a ciclovia, porque não adianta você fazer uma ciclovia pequena sem a continuidade. Então ela foi introduzida o conceito de ciclovia e também a valorização da paisagem e a permanência das dunas que existiam lá. Esse, novamente, o nosso amigo ou inimigo preguiçoso, paciente e desobediente.
Você vê que é uma cultura, né? Isso aí é década de 50, a gente percebe pelos carros, mas isso é o final da praia de Ipanema, onde você não tinha espaço para o pedestre, não tinha espaço para o usuário. Aqui, já mais recente, nos anos 70, os mesmos carrinhos ocupando a fila da praia. Eu dizia o seguinte, quer dizer, o carro, a gente não ia à praia, o carro é que ia à praia e levava a gente. Então ainda levantava som, trazia todos os piqueniques, os tornéis, para incomodar cada vez mais, inclusive a produção de lixos e degradação do espaço. A praia ainda ficou pequena, apesar do alargamento das calçadas. Aos domingos a prefeitura fecha o trânsito e ela é totalmente destinada ao lazer das pessoas, demonstrando que cada vez mais esses espaços são requisitados e necessitados. E o carro não reclama. E hoje, ao contrário, duvido que alguém consiga reverter esses espaços para colocar os automóveis. São, que eu acho que típico da época que foi apresentado. Esse é um projeto de São Conrado, onde nós criamos um trecho de pouso de asa delta. Hoje o Rio de Janeiro é conhecido como um centro de lazer de asa delta. Então, todo o projeto urbanístico era voltado para atividades do cidadão, do lazer, e estímulo a essa atividade de esportivas e turísticas. Aqui a Barra da Tijuca, que era uma praia, a maior praia do Rio de Janeiro, 18 quilômetros de extensão, e não tinha urbanização. Então ela foi feita também com o mesmo conceito. A gente se afastou bastante da orla marítima, os prédios passaram a ter um alinhamento mais afastado, um conceito de canteiro central ordenado com estacionamentos. O carro pode dar a ré que não vai impactar o trânsito, duas vias apenas, de duas faixas de rolamento por sentido, e um calçadão que foi desenhado margeando as dunas da Barra da Tijuca. Muita gente dizia, Sérgio, você precisa conhecer as dunas do Ceará para chamar isso que vocês têm de duna, mas cada um tem a duna do tamanho que ele merece. O importante foi preservá-los. Aqui um desenho conceitual, onde nós repetíamos o ritmo da maré. A maré faz a onda, empurra, faz o desenho na areia, e esse desenho na areia, não sei explicar porquê, ele se repercute como se fosse uma vibração na vegetação da orla. E aí a gente manteve esse ritmo da natureza, porque ela que ensina tudo, e tivemos esse conceito para a repercussão das ondas nas calçadas. Isso também é um trecho da Barra da Tijuca, dos anos 70, 80, onde toda a área verde de vegetação era ocupada pelos carros. Aqui, já no trecho do recreio, da reserva, os carros ocupavam área de reserva biológica. Aqui já é uma foto do projeto implantado, já nos anos 90. Esse projeto tem os 20 anos que a gente fala. Aqui no final do recreio, onde também o traçado era todo nessa linha da vegetação, e nós criamos o maior parque possível do lado da praia, sempre no sentido de aumentar o espaço do lazer do carioca. As ciclovias sinuosas acompanharam a inspiração do desenho da natureza, mas também servem como um fator de desaceleração, porque junto à praia tem muito trânsito de crianças e pessoas, e pode se transformar num fator de acidente. E aqui um quiosque noturno, que passou a ocorrer um novo conceito social da cidade. As pessoas passaram a usar as praias também à noite, foram feitas iluminações noturnas, e hoje você tem 24 horas de serviço de praia, porque a natureza está aberta às 24 horas, então o homem precisou também instalar iluminação e outros serviços para acompanhar essa demanda. Aqui o final do trecho,
um trecho que a gente chama de Pontal Timaya, que fez uma música do Leme ao Pontal, e aí foi na época que concluímos esse projeto. Aqui é mais um detalhe do Pontal Timaya, que é um conceito também de valorização. Isso aí era uma área totalmente degradada, invadida, tinha casas de prostituição, construções destinadas à oficina mecânica, borracheiro, boates, e o que mais vocês possam imaginar, inclusive venda de droga, tráfico de droga. Nessa época existia um secretário de meio ambiente chamado Eduardo Paes, que teve muita coragem de enfrentar todas essas tribos de traficantes de droga, de prostituição, de invasores de espaços públicos, retirou isso tudo numa madrugada, com muita coragem, quase foi preso, e conseguiu implantar esse projeto. Mais tarde ele veio ser prefeito do Rio de Janeiro. Esse é um projeto que a gente traz, é um chafariz, na verdade, a gente percebe isso na Disney, é um grande chafariz que não fica com o resíduo da água, porque há sempre uma preocupação de você fazer um chafariz e aquilo ficar mal cuidado, mal mantido e mal utilizado pela população, mendigos, enfim. Então, quando eu apresentei o projeto ao secretário Eduardo Paes, ele dizia, não quero chafariz, porque isso vai dar problema de manutenção. E aí eu apresentei esse projeto a ele, e ele falou, mas o que é isso? Eu falei, isso é uma recreação aquática interativa. Foi aprovado. As pessoas saem da praia, isso liga de hora em hora, então não fica o tempo todo ligado, e ele é movido por energia eólica, que é transformada em energia elétrica. Então, de vez em quando, as águas aparecem e sai todo mundo, as pessoas saem da praia, estão surfistas, as crianças, idosos, bicicletas, todo mundo entra naquele momento, fica ali 15, 20 minutos ligado, e é uma festa, é um equipamento muito interessante para ser utilizado em equipamentos públicos. Aqui está o catavento que move o chafariz. Mais detalhes. Pista de skates. Hoje em dia, o conceito de parque, né, tem que trazer tudo para a população, né? Então, nós criamos agora também um projeto no Rio de Janeiro chamado Parque Madureira, que é um espetáculo de revolução urbanística, porque leva para as zonas mais decadentes, mais pobres, o espaço de lazer, a praia, que a zona norte do Rio de Janeiro não tem. Então, há áreas públicas que foram transformadas em parques, uma qualidade urbanística de fazer inveja a qualquer país internacional. Convidava o prefeito e alguns secretários para conhecer o Parque Madureira, que é um espetáculo de iniciativa de lazer para essa população. Aqui é uma área de reserva ambiental. Então, o comércio usava isso, os flanelinhas ocupavam o espaço para criar estacionamento, toda a vegetação foi decomposta, os taludes foram demolidos para facilitar sempre a coisa do carro entrando, inclusive em áreas de preservação de reserva. Foi feito esse projeto de ordenação do fluxo, criação de uma ciclovia e uma recomposição total da vegetação. Isso, vegetação de restinga, foram plantados milhões de metros de espécies de vegetação de restinga, e a ordenação dos quiosques foram dadas por ilhas em locais que já estavam mais degradados. Esse é um outro exemplo. Aí um detalhe dessa ilha, quer dizer, os quiosques continuaram funcionando, mas de uma forma ordenada e espaçada. Aqui são espaços de guardar bicicletas, é o conceito original do projeto. Aí a outra praia chamada Pontal Macumba, também com as mesmas características das ondas. E houve uma valorização enorme do conceito inclusive patrimonial, né? Os imóveis passaram a se valorizar, e isso é um outro assunto que a gente pode também falar aqui, que é o conceito
do privado investir em obras públicas, que é o próximo tema que a gente vai falar do Porto Maravilha. Equipamentos públicos, desenhos em aço inox, equipamentos feitos em aço inox para resistir à população. Isso é um chuveiro ecológico também, com iluminação de energia solar. E aqui também tem o recreação aquática interativa. E aqui a ciclovia que começa no final do Recreio, na Praia da Macumba, e chega ao centro da cidade, passando pela Praia de Botafogo, Corcovado, e chegar ao Aterro do Flamengo. Agora vou passar ao ponto de 20 anos depois, que é a operação do Porto Maravilha. Há 30 anos que existiam iniciativas na cidade de se transformar a área do porto. A gente conhece e ficava assim, invejosos no mundo inteiro que diversos portos, né, com a redução da atividade portuária, passaram a se transformar em portos mais urbanos, com desenvolvimento imobiliário, com espaços de lazer, museus. Até na Argentina, em Buenos Aires, eles fizeram isso na nossa frente. E Belém tem um caso muito bom, que é o Porto de Belém, que é um caso emblemático. E no Rio de Janeiro a gente não conseguia. Essa revolução toda, que vai custar, ao longo de 30 anos, 8 bilhões de reais, nem um tostão, prefeito, vem do poder público. Tudo isso foi feito e será feito com recursos da iniciativa privada, porque a prefeitura soube vender o potencial construtivo. Quando a gente compra um terreno, esse terreno vale o que ele pode ser construído. Então, tem aqui um índice, um coeficiente de aproveitamento de 2 vezes o terreno. Então, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso construir 2.000 metros quadrados. Esse terreno tem uma valorização em torno de, 20, 25, 15% do valor potencial de todo o valor de venda daquele produto. Quando a gente aumenta um gabarito, permite mais construção, por mais que tenha um objetivo final interessante de gerar emprego, de gerar sucesso, de gerar renda, de revitalizar a cidade, você também está dando de graça esse potencial construtivo, que é um tesouro que só o poder público, especialmente a prefeitura, tem, porque ela é responsável pela criação da lei do uso do solo. Ela regula o solo da cidade. Então, no projeto do Porto, foi feita uma lei, apesar do projeto urbanístico, arquitetônico, de engenharia, foi feito todo um embasamento de legislação, onde foi criado, primeiro, um benefício de que os usos industriais passaram a ser uso misto. Segundo lugar, foi estabelecido um índice básico, uma vez, do potencial do terreno, e depois, em função de cada região do terreno, porque tem áreas com solo mais frágil, ou porque tem áreas que estão no entorno de bens tombados, ou porque tem áreas, proximidades do morros importantes da cidade, esses parâmetros foram regulados em função desses aproveitamentos. Então, vai de 1 do índice básico ao índice 15. Então, se você está numa região com índice 15, a prefeitura vende 14 vezes o potencial daquele terreno. Mas isso não seria possível se não fosse aquela velha filosofia do filósofo Manuel dos Santos Garrincha, dizendo: não adianta fazer isso se não combinar com os russos. Né? O mercado imobiliário estava preocupado, porque o porto não valia nada. Como é que a prefeitura vai vender um título, né, de R$500 o metro quadrado, potencial construtivo, se o mercado não responder? Então, o que era R$500 o metro quadrado? Era o que valia no bairro mais próximo de São Cristóvão. Hoje em dia, foi feita a operação imobiliária, a operação urbana consorciada, que eu vou explicar com mais detalhes. Quer dizer, primeiro faz uma delimitação da área de operação urbana consorciada, isso faz parte da lei,
Depois, cria-se os setores, onde cada setor é aplicado índices diferenciados em função de cada região. Depois, trabalha-se a situação fundiária para saber como pode trabalhar em cada um desses sentidos. A gente percebe que uma grande área de 85% dos imóveis são do poder público. Então, o grande beneficiário disso ainda foi o poder público, que passou a vender seus imóveis com uma valorização compatível, foi investido. Aqui é o zoneamento, que você percebe basicamente um zoneamento de esse laranja é uma área de uso misto e o verde musgo é uma área residencial restrita, porque é basicamente a área dos morros, e uma área paralela à Avenida Presidente Vargas, que é uma área de comércio e serviço. Aqui foram as áreas definidas para a venda de CEPAC. Pode observar que as áreas do morro, as áreas onde existia habitação na época, desde do projeto, não foram permitidas a venda de CEPACs, ou seja, a gente não queria tirar a população daquela região para outras localizações. Ou seja, hoje se fala muito, é bacana se falar, gentrificação. Ou seja, a gente não queria perder o conceito dos moradores originais da região saírem dali porque seriam vendidos para outros empreendimentos. Então, mais da metade permaneceu no seu local e foram criadas políticas de incentivo para reconstrução e investimentos do patrimônio dessa região, e 90% inclusive foram tombados como preservação cultural. As áreas em amarelo foram áreas de venda de potencial construtivo. Aqui um plano de gabaritos, onde foi concentrado maior volumetria. Nós falamos aqui, o prefeito falou de verticalização. A maior verticalização foi nessa região do Canal do Mangue, era a região mais degradada do Porto, que esse canal, que já foi cartão postal do Rio de Janeiro, no início do século XIX, hoje ele é um grande condutor de esgotos e resíduos da cidade. Então, a desvalorização total. Foi construída uma rodoviária de 5ª categoria na região e por incrível que pareça, ao lado da Presidente Vargas passam todos os transportes. Nós temos o trem e temos 2 linhas de metrô passando ao lado, mas não há integração da rodoviária com esses transportes. Então, toda a política do projeto Porto Maravilha também fala da integração desses dois setores e a inclusão do VLT para fazer a permeabilidade do transporte. Nesse setor, o mais degradado, onde foram incentivados e dados os maiores gabaritos, os maiores potenciais. E isso que está pagando a conta do resto todo. Uma grande polêmica dizendo assim, não, a gente tem que concentrar no lado da Presidente Vargas, da Rio Branco, onde são os locais mais valorizados. Mas revitalização não é pegar um lugar que está bonzinho e ficar melhorzinho. É um lugar que está muito ruim e torná-lo muito bom. Esse é, no meu ponto de vista, o conceito de revitalização de áreas. Aí, o mapa de taxas de ocupação, onde você tem, na maior verticalização, menor ocupação. É um conceito de toma lá da cá, você sobe mais, ocupa menos, aumenta a permeabilidade, aumenta a aeração. E nos locais que você não podia subir muito, nós aumentamos a taxa para 70%. Isso aqui são os índices de aproveitamento, né? Os azuis claros são de 12 vezes, os verdes clarinhos, alface, são de 15 vezes, e os demais variam 8, 7, 6 e 4. Essa é uma tabela para mostrar que foram feitas muitas contas, mas dá um potencial de nova variação de ATE, de área total de edificável, de 4 milhões de metros quadrados, numa área de 5 milhões de metros quadrados.
E esse potencial, essa diferença de potencial novo construtivo, é que foi vendido em leilão, arrematado de uma única vez pelo Fundo de Investimento do FGTS, Caixa Econômica Federal, e pagou com um cheque de 3,5 bilhões de reais à Prefeitura do Rio de Janeiro. Por isso esse ritmo acelerado de obras, porque nós temos um fundo de caixa. Como é que se libera esse dinheiro? À medida que se produz novos empreendimentos, o empresário compra a CEPAC do fundo de investimento e que libera o dinheiro que está guardadinho para a Prefeitura, que foi feito uma PPP com as empresas, e essa é a dinâmica, né? Você valoriza a terra, valoriza o espaço aéreo, valoriza o produto, vende essa valorização, alguém compra e volta para investir na infraestrutura da cidade. Esse é o Masterplan. E trouxemos aqui as âncoras urbanísticas, como disse o nosso mestre Rui Ohtake. A primeira âncora urbanística foi trazer o Museu do Mestre Santiago Calatrava, para mim hoje o maior arquiteto urbanista vivo do mundo. Ele traz o Museu do Amanhã, né? Todos os museus falam do passado, esse está falando do futuro, né? Para falar de sustentabilidade, é uma obra de arte que abriga um ensinamento de sustentabilidade para o carioca e para todos os visitantes. Aqui um outro detalhe do Museu Calatrava. Aqui um conceito, um corte, a gente vê aqui embaixo, à esquerda, os dois túneis. Eles são verticais, um sobre o outro, e em cima a transformação do elevado, não dá para perceber, ali tem um pontilhado, era exatamente ali onde existia a perimetral. Então aqui se transforma num grande bulevar, onde permite a passagem do VLT. É claro que tem que dar acessibilidade de moradores e de prédios públicos que existem na região, e os armazéns que são tombados, a maioria deles, viram espaços públicos para eventos, museus, obras de artes, shoppings temáticos, festival mall, e aumenta, inclusive, a atração da cidade com uma nova porta de atração turística e criatividade. Aqui, transformamos o Boulevard Rodrigues Alves, a gente percebe ali no meio do canteiro central o VLT, que vai ser sobre um leito gramado, os armazéns abertos ao público, não alfandegados, e privilégio ao pedestre. Aqui a gente vê a antiga Praça Mauá, né? E hoje é um paredão, é um viaduto, né? E aqui é quase a origem da cidade, tem os prédios históricos tombados, já com a visão da urbanização dos galpões e o bulevar transformado. O túnel não vai até o final, era muito caro para a gente levar toda a extensão dos 5 quilômetros da Rodrigues Alves. Depois ele aparece na superfície e vira uma via expressa. E são construídos os piers transversais, exatamente porque os navios também estavam fazendo o emparedamento da paisagem. Então, olha só, o plano diretor da cidade, ele pode parecer uma besteira, uma coisa que está escrita, mas ele fica com uma semente de conceito, de filosofia, de projeto que se transmite a todas as pessoas. Então, os navios também deixaram de ser emparedados e passaram a serão construídos em pier transversais. Aqui uma visão da Via Expressa no futuro, propostas de ocupação desse espaço. Aqui tem alguns galpões que não são tombados, que a ideia é dar mais permeabilidade, mais visibilidade, criar janelas para o mar. O Rio de Janeiro tem essa característica, e uma visibilidade de como ficará a cidade depois de construída, com os prédios já projetados, né, que são simulações. Só para voltar atrás, o leilão foi feito, o fundo de investimento comprou a CEPAC por R$500 o metro quadrado.
Hoje ela está comercializando para a indústria imobiliária por R$ 2.500. Todo mundo ganhou com esse projeto, inclusive o fundo de garantia de todos nós trabalhadores, que passou a dar uma remuneração espetacular para o empreendimento, para o seu papel que foi comprado. E o mercado imobiliário também está feliz, porque os produtos que estão sendo lançados lá estão tendo sucesso. A Odebrecht lançou um prédio corporativo, vendeu em uma semana a R$ 16.000 metro quadrado, que é preço superior à Barra da Tijuca. O Rio de Janeiro estava todo concentrado na indústria de novos prédios na Barra da Tijuca, que gerava um deslocamento e a concentração da indústria imobiliária em determinada região da cidade. E aqui abriu-se um novo leque, com novos horizontes, e os empreendimentos passaram a ser realizados com bastante sucesso. Aqui um detalhe de um túnel que a gente tem que driblar os conceitos da cidade do Rio de Janeiro, que é toda feita com relevos. E o que mais a gente não vai ver é a infraestrutura que está lá dentro. São 70 quilômetros de cabos e tubos enterrados, esgoto, saneamento. O esgoto era lançado in natura na região do Porto. Bom, já tem navio, está tudo avacalhado, tem uma perimetral, está o esgoto. Né? Esse esgoto chega nas praias cariocas. Copacabana recebe a influência do esgoto que chegava do Porto, proveniente do Porto. Então, toda a rede de esgoto, de saneamento, fibra ótica, não vai existir no Rio de Janeiro, dificilmente em alguma cidade do Brasil, tanta infraestrutura instalada, porque está sendo tudo construído agora com maior velocidade. E a cidade está sabendo, inclusive, aproveitar disso, está vendendo o direito de passar a fibra ótica para Oi, Telemar, enfim, todo mundo, porque ela está oferecendo essa nova facilidade, mas sabendo vender isso, quer dizer, graças ao projeto que permitiu isso. Então, isso aqui é um corte esquemático. Aqui é na via binária, aquela que eu comentei, aqui era a região de trens, que foram desativados, estava abandonado. O detalhe é que o VLT já foi feita a licitação e ele será sem catenária, ou seja, nem essa poluição dos fiozinhos aéreos nós vamos ter. E aqui é a região do Canal do Mangue, que era a região de maior concentração. Esse projeto permitiu a criação dos velhos piscinões. A Praça da Bandeira era uma região que alagava com qualquer chuvinha. Então, estão sendo construídos piscinões para receber esse volume, esse grande projeto de drenagem, e são feitas estações de tratamento de resíduos, onde vai permitir a total despoluição do Canal do Mangue para permitir, inclusive, a valorização desses empreendimentos. Com o projeto das Olimpíadas, a Prefeitura, inclusive, conseguiu mudar no Comitê Olímpico Internacional o conceito da vila de mídia alternativa não autorizada, trazendo ela para cá, que se transformou mais numa âncora. Isso foi vendido, lançado para os funcionários públicos, uns 1.600 apartamentos, houve 7.000 inscrições e todos os apartamentos, todos os imóveis foram vendidos para os funcionários da cidade, que inclusive compraram as suas unidades com financiamento da Previdência da cidade. E essa é a imagem final, que foi feita nesse domingo, às 7 horas da manhã, 6h59, o último aviso. E graças a Deus, acho que com muito orgulho, para as pessoas que acreditaram nesse projeto, viram o final de um elemento que no passado foi cantado em versos de prosa como um elemento de solução de um transporte, mas as soluções de cidades hoje passam por modernidade, conceito de sustentabilidade e dinamismo, parceria com o poder público e privado. Essa operação urbana consorciada, o Rio de Janeiro é a maior do Brasil, é a terceira do Brasil, né? A primeira teve uma em Porto Alegre, a segunda em São Paulo,
e a terceira do Rio de Janeiro, mas ela foi a maior PPP do Brasil, é um sucesso e recomendo, prefeito, a aplicação dela, porque isso faz bem para todo mundo e é uma grande forma de alavancar a cidade, de repensar planejamento urbano, mas sendo patrocinado pelo poder público. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como nós vemos, essa exposição do Sérgio, que nós agradecemos bastante, tem todos os ingredientes do nosso São José dos Campos 2030. Quer dizer, se nós pegarmos aspectos subjetivos absolutamente importantes que foram colocados aqui, nós vemos alguns aspectos que nos parecem importantes. Liderança do poder público. Quer dizer, a liderança do poder público de manter continuidade ao longo do tempo. Um trabalho que eu imagino que foi feito, talvez você possa nos explicar melhor, de trazer opinião pública para o que está sendo realizado. Quer dizer, uma transparência sobre o melhor. Essa é só a última frase aí de que está ligado efetivamente a transformar a cidade num cartão postal que todo mundo deseja, mas do ponto de vista prático que possa se prestar também aos objetivos da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade curiosa. O carioca, basicamente, ele vive dentro das fronteiras do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, esse conceito do Rio de Janeiro continua lindo, né? Que é muito típico do carioca, é um impulsionador bastante grande. Agora, precisava, evidentemente, de uma liderança, evidentemente, que pode partir do poder público. Porque nós temos que levar em consideração uma coisa muito curiosa nos espíritos dos brasileiros, né? Os brasileiros, naturalmente, concedem para o poder público uma liderança. E se o poder público responde com coragem, com franqueza, com transparência para a população, certamente a população apoia. Eu diria que o Brasil é um dos países do mundo que talvez tenha a melhor das características para dar um salto positivo para frente devido a essa característica. Desde que nós tenhamos nas lideranças nacionais pessoas, mais ou menos como está acontecendo no Rio de Janeiro agora. Será que você poderia nos dizer um pouco sobre como é que foi conquistar a opinião pública para isso? Eu faço apenas um parêntese que eu estava no Rio de Janeiro, na época do Carlos Lacerda, que ele lançou o aterro. O aterro ali da praia de Botafogo. Você imaginou o Rio de Janeiro sem esse aterro? O problema de circulação, o que aconteceria? Quer dizer, naquele momento, ele não teve o mesmo apoio que vocês estão tendo agora, mas sem dúvida nenhuma foi uma obra absolutamente essencial que eu não acredito que hoje se conseguiria, né? O meio ambiente hoje não deixaria fazer uma coisa dessa natureza. Mas sem dúvida nenhuma, conta um pouco para nós como é que foi esse processo de permear a opinião pública para que... Hoje eu sinto, pelo menos, eu não sei se todos concordam, mas há uma unanimidade da população do Rio em relação ao que está sendo realizado. Essa explosão do elevado, que foi um negócio, eu vi construir o elevado, desculpe pela minha milhagem, né? Mas sem dúvida nenhuma, quer dizer, a construção desse elevado e foi derrubado em 20 segundos, não é isso? Mais ou menos, em 20 segundos, e foi aplaudido. Quer dizer, foi uma coisa bastante curiosa, que eu tenho a impressão que quando a motivação atinge as pessoas, tudo muda. E é por isso que eu queria chamar a atenção que essa exposição dele tem muito a ver com isso que nós estamos falando de São José dos Campos, sobretudo, evidentemente numa escala menor, mas sobretudo pela continuidade desse esforço. Porque isso aí vai longe ainda, né? Quer dizer, se essa obra bonita que você colocou aí tem um par de anos aí pela frente. E precisa justamente de dedicação. Dedicação para que possa acontecer, porque recursos acabam surgindo, né? Quer dizer, de uma parceria dessa natureza, os recursos acabam surgindo. Mas conta um pouco para nós aí, como é que foi trazer opinião pública para isso? Houve um esforço
publicidade, coisa desse tipo? Eu acho que o projeto passa pela comunicação, né? Em primeiro lugar, eu queria assim, reforçar o que você disse, Aziz, em relação a ter a liderança, né? Como eu disse, 30 anos se passaram, diversas gestões, diversos prefeitos, e nunca ninguém teve coragem e capacidade de tocar. Então, houve uma decisão política de transformar a cidade. Porque nós cariocas, vivíamos um processo de desvalorização da cidade muito grande. O próprio carioca falava mal da cidade. O jornal Globo, a televisão, até por brigas políticas, né, eram os maiores tambores da desvalorização da cidade. Então, houve uma retomada, a autoestima do carioca prevaleceu nesse sentido, porque nós hoje temos orgulho da nossa cidade. O patrimônio público internacional, universal, né, reconheceu a cidade como patrimônio, a cidade como um todo, um patrimônio histórico da paisagem preservada, né? O Cristo Redentor foi escolhido como a maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Daí até o nome que eu fiz de brincadeira para o prefeito, eu falei: prefeito, nós temos o Cristo Maravilha, por que a gente não pode ter o Porto Maravilha? E ficou o nome até hoje como Projeto Porto Maravilha. Então, essa vontade política, porque houve um traçado. O que o prefeito Eduardo Paes pretendia? Ele pretendia recuperar o centro do Rio de Janeiro. Como é que se recupera o centro do Rio de Janeiro? 2 grandes projetos: mobilidade e recuperação do porto. Isso foi feito na época de Pereira Passos. Em 1900, o governo federal fez a expansão do porto do Rio de Janeiro e Pereira Passos fez a Avenida Rio Branco, na época chamada de Avenida Central. Nós produzimos 2 grandes projetos para a cidade, um que era toda a revitalização da Rio Branco, que acredito ainda que vai sair, e vai ser um outro caso. Esse é bom até porque aí o prefeito me convida de novo para eu fazer mais um encontro com vocês, falar da Rio Branco, e a recuperação do porto. Mas foi colocado aí elementos que pouco eram utilizados, e previsto no Estatuto da Cidade de décadas atrás, que é a outorga onerosa, esses elementos da venda do potencial construtivo e outros instrumentos que o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro soube trazer muito bem, mas não adiantava a pena estar escrito no papel, botar na prática, né? Então, todo esse projeto foi concebido através de uma velha vontade do carioca de recuperar a sua área degradada. E aí, quando se apresentou isso, o primeiro momento era assim: não acredito, não vai dar certo, impossível, não adianta. E algumas reações nós tivemos. Eu brinquei, eu tenho um nosso colega do Clube de Engenharia aqui, eu sou muito amigo do Francis Bogossian, que é o presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Eu fui várias vezes no Clube de Engenharia, eu sou engenheiro. Na minha época, graças a Deus, a engenharia tinha curso de urbanismo. A gente formava engenheiros um pouco mais sensíveis. Não que os engenheiros atuais não sejam sensíveis. Mas a gente perdia o conceito de coletivo da urbanidade, né? Então, quantas vezes eu fui no clube de engenharia e, assim, 5 horas da tarde, um bando de velhinhos da minha idade querendo segurar o elevado, porque naquela época era a política que dominava. Houve o elevado do Rio Comprido, que ligava a Zona Sul ao centro da cidade, que destruiu um bairro chamado Rio Comprido, que era o bairro mais residencial da Tijuca. Passa por cima, a linha vermelha passou para ligar o aeroporto ao centro da cidade, destruiu São Cristóvão, um bairro imperial. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado no processo urbano, no desenho urbano. Nem sempre a solução mais barata, né,
E tem um cuidado muito grande também com a volúpia dos empreiteiros de construir muito e vender volume de concreto. E hoje está provado aí, as maiores empreiteiras do Brasil, do Rio, estão lá participando desse projeto com toda a delicadeza possível, pedindo licença aos bens patrimoniais, ao meio ambiente, à população residente, para fazer um projeto desse. Então, o processo de comunicação foi ao longo de tudo isso. Nós estamos já falando, já estamos no 5º ano, porque esse projeto começou a ser desenhado na transição do governo Eduardo Paes. Antes dele assumir como posse, ele montou um grupo de trabalho em outubro de 2008, portanto, 2 meses antes dele assumir, para trabalhar em cima desses conceitos. Em março de 2009, ou seja, 3 meses de posse, ele definiu o conceito do projeto básico, começou a trabalhar na legislação. Foi difícil convencer os técnicos da prefeitura, porque às vezes existem conceitos já pré-definidos, dizendo não pode verticalizar, não pode vender potencial construtivo, está beneficiando a indústria imobiliária. Tem uma série de coisas que foram quebrados paradigmas nesse sentido, mas aí não é só apenas a comunicação global, da televisão, da rádio, das comunidades, até mesmo do prefeito ao secretário, ao diretor, ao chefe de departamento, a toda aquela equipe, porque se eu não conseguisse montar um ambiente de trabalho para produzir esta lei, quem faz a lei é o nosso corpo técnico. Eu estou me colocando de novo, voltei atrás na prefeitura, mas enfim, porque eu sou da iniciativa privada, sempre trabalhei na iniciativa privada, e como eu fiz um projeto para o prefeito, para o então secretário Eduardo Paes, era secretário de Meio Ambiente, ele me convidou para ser secretário. Eu larguei a minha atividade, abandonei minha vida de profissional de projetos e me dediquei à minha cidade, que foi o mínimo que eu podia fazer pelo Rio de Janeiro. Ele já me deu muito mais alegria do que os sofrimentos que eu passei nesse período de dedicação à cidade. Mas o processo de comunicação começava do prefeito. Eu me lembro que o projeto foi amplamente debatido na Rede Globo, chamava-se todos os diretores, os irmãos Marinho, a gente apresentava os projetos aos irmãos Marinhos, reunião com os editores, os redatores-chefes, para se produzir uma matéria de acordo com o que a gente estava propondo, e todos os jornais e rádios da cidade, e especialmente a comunidade, né? Existiam, a PPP tem uma equipe de pessoas, né, da área social, que passam às comunidades todos os detalhes do projeto, dos impactos, e a gente passa a assistir isso no início um pouco incrédulo, mas a cada momento com mais certeza de que vai dar certo, a ponto de ser comemorado. Uma Casa vendeu o espaço para tomar champanhe, e o ingresso daquela visibilidade foi cobrado a um preço interessante, e tomaram champanhe às 7 horas da manhã, gente do povo, moradores e vizinhos da região do Porto. Conselheiro, muito obrigado. Eu tenho a impressão que eu posso expressar em nome de todos um agradecimento muito profundo por essa aula de crença, uma aula de fé, de que as coisas podem acontecer. Olha, foi um privilégio tê-lo aqui conosco. Eu acho que você merece uma bela salva de palmas de todos. Muito obrigado. Eu continuei na estrada do sucesso, né? Muito obrigado.